essa rica oportunidade, né? Os irmãos já sabem, eu sou a pastora Deise, congrego no Ministério Assembleia de Deus MS, lá na congregação matriz, meu pastor Elias Setori. Sou irmã do pastor Antônio Paniago, pastor presidente da MS. Tive a grata satisfação de tê-lo ganhado para Jesus, ter cuidado dele juntamente com a minha cunhada, a pastora Sandra Paniago. Pastora Sandra Paniago, uma cantora que vocês vão conhecer, uma mulher de Deus, ela está planejando vir aqui conhecer vocês, mas ela canta, ela ministra, ela prega. Mas nos primeiros meses, primeiros anos da conversão dela, era assim. Vamos ouvir a irmã Sandra, uma oportunidade que a irmã Sandra ela dizia assim: se a Deise for, eu vou. Aí eu vinha com ela, né? Então sempre a gente cantava junto, sempre a gente estava junto. E um dia Deus traçou rumos diferentes para nós. Eu voltei para o Brasil. Eles ficaram no Japão e ela descobriu que se a Deise for, ela vai, se a Deise não for, ela vai também, porque o importante mesmo é ter Jesus, né? E aí toda aquela timidez já foi vencida, uma pastora abençoada, graças a Deus. Pastor Christopher, pastora Cristiane, meus amigos, né? Há muitos anos, já trabalhamos bastante juntos, ele já me ajudou lá na igreja onde eu pastoreava. Pregou, Deus usou maravilhosamente. Pastora Cristiane também foi nos ajudar. Deus usou ela grandemente. Depois eles foram para o interior. Eu estive lá com eles, nas cidades do interior onde eles estiveram por mais de uma vez. E Deus fez essa amizade bonita, gostosa, verdadeira, sincera, né? E eu estava muito desejosa de estar aqui com os irmãos. Estava muito desejosa aqui, né, de ver toda essa movimentação. Acompanho o pastor Christopher pela live, porque ele é um homem de Deus muito capacitado, com muito conhecimento da palavra, e vocês estão de parabéns com o casal de pastores. E acontece que, falando com o meu irmão, pastor Antônio Paniago, me ligou, nós estávamos conversando. Eu, com muita vontade de vir aqui, ele disse assim para mim: eu gostaria que você fosse lá em Jardim, na nossa igreja, do pastor Cristo. Eu falei: agora vamos trocar aí em miúdos, falar bem português mesmo. Agora juntou a fome com a vontade de comer, Antônio. Entendeu? Estou me recuperando aí de uma cirurgia, mas estou dentro. Vou lá sim, né? Convidei a cantora Mayumi, meu genro, também para estarem. Também eles amam demais esse casal, não pediram esforços, vieram. Porque, irmãos, Deus está escrevendo aqui uma linda história. Uma linda história. E eu quero que quando essa história for contada, eu quero que alguém diga que eu passei por aqui. Olha, porque tem gente que só chega depois, né? Só chega depois. Não, eu quero estar no começo, eu quero estar no meio, viu, irmão? Eu quero quando estar se multiplicando. Eu quero estar em todos os eventos de vocês. Amém? Quero mandar uma saudação do pastor Antônio Paniago, aí no Japão, né? Os irmãos aí no Japão. Mandar uma saudação para o meu amigo, lá em Moçambique. Nós também estivemos em Moçambique. Pastora Arsênio Zimba, sua esposa, a missionária Eda, minha amiga. Que Deus abençoe grandemente vocês. Como eu sempre digo, né? Mutendereuá no mundo, né? Deus seja louvado. Uma saudação para os nossos irmãos do Rio de Janeiro, que devem estar acompanhando também o nosso culto aqui pela live, né? Está ao vivo, irmã? Tá sendo transmitido? Que Deus abençoe aí, pastora Sônia, pastor Felipe, todos os amados MBN e aqueles que irão assistir esse culto, amém? Deus abençoe grandemente. Então, vocês já perceberam que o negócio aqui não é pequeno, não. É grande. A obra de Deus nunca pode ser pequena. Ela pode começar pequena, mas ela sempre será grande. Porque Deus é grande. Louvado seja Deus. Aleluia.
Entendeu? Quando dois eventos ocorrem ao mesmo tempo, de maneira tão perfeita, aí é sincronia, né? Sincronia. Eu trabalho com motores de carro. Nós consertamos motores de carro. E quando no carro, não sei se vocês já perceberam, tem um negócio lá que chama correia dentada. Quem sabe? Quem já descobriu que tem uma correia dentada no seu carro? O que é essa correia? Para que ela serve? Ela serve para que a parte de baixo do motor trabalhe em sincronia com a parte de cima do motor e aconteça tudo perfeitamente e o carro funcione. Agora, se essa correia dentada arrebentar, minha amiga, o carro vai sair fora de sincronia. Vai estragar todo o seu motor e o carro não vai andar, vai te gerar um grande prejuízo. Por isso o carro precisa de sincronia. Mas nas coisas de Deus existe uma sincronia perfeita. Deus, todas as coisas cooperam para que a sincronia de Deus, ela trabalhe de tal maneira que gere milagres na nossa vida. Eu fico impressionada quando eu leio a Bíblia e quando eu vejo como que Deus trabalha de maneira tão maravilhosa. Quer ver? A Bíblia vai dizer que Deus vai mandar, Abraão vai mandar Eleazar, seu servo, ir buscar uma noiva para o seu filho Isaque. E a Bíblia vai dizer que Eleazar começa a orar e ele diz assim: Senhor, eu vou fazer aqui um combinado contigo, eu vou orar. Na hora que eu chegar lá, eu quero pedir água para uma moça, e aquela que oferece água também para os meus camelos, essa então será a escolhida. E a Bíblia vai dizer que quando ele começa a orar, fazer um combinado com Deus. Olha o sincronismo. A Raquel decide se levantar lá da casa dela e já vai no poço. Olha o sincronismo perfeito de Deus. E eu fico impressionada com essas coisas, irmãos. Eu tenho uma história aqui na Bíblia que fala sobre, que nos apresenta muito bem isso. Eu gosto muito do capítulo 8 do livro de 2 Reis. Conta a história de uma mulher que ficou conhecida como Sunamita, porque ela era uma cidade de Sunem. Morava numa cidade que se chamava Sunem. Ela ficou conhecida como Sunamita, por quê? Porque o nome dela não está explícito. Na verdade, é uma mulher anônima. Nós só sabemos que ela era uma mulher Sunamita. Mas aí eu fico pensando, ela era anônima, mas não era irrelevante. Uma mulher é uma bênção na sociedade. A Bíblia vai dizer que essa mulher, ela de tempos em tempos, ela via que o profeta Eliseu, ele vinha na cidade dela que ela morava, e ele não tinha onde descansar. Era uma mulher muito rica. Ela era uma mulher muito rica, boa de situação, bem casada, e ela via que aquele homem não tinha onde descansar, e ela chamou seu marido e disse assim: olha, vejo que esse homem é um homem de Deus. Vamos fazer aqui um quarto para ele descansar? Vamos colocar aqui uma cama, uma cadeira, uma mesa, e para quando ele vier aqui, um candeeiro, para quando ele vier aqui, ele possa descansar. E assim foi feito. Então, uma mulher anônima, mas não era uma mulher irrelevante. Ela não era nominada, o nome dela não é citado, o nome dela não era falado, mas as suas ações promoviam uma grande bênção no reino de Deus. Tem tanta gente preocupada com o nome, com carteirinha, se o nome é citado, se o nome não é citado, mas eu louvo a Deus, porque Deus também usa as anônimas da terra. E a Sunamita é uma prova dessa, uma mulher de uma vida grandemente relevante. Agora, o que eu aprendo com isso? É importante se a pessoa sabe ou não sabe ou não? Não, não é importante isso não. O importante é que se um dia eu faltar, será que eu vou fazer falta na sociedade que eu estou inserida? Ô glória! Então essa mulher, ela fez dessa maneira. Construiu essa casa, esse quarto do profeta. O profeta vinha de tempos em tempos e ali ficava. E ele olhou para ela e disse: eu preciso fazer alguma coisa por ela. Veja lá o que ela precisa. O moço disse: olha, essa mulher ela não tem filho. Geazi disse para ele. Disse: então diga para ela que depois de tanto tempo ela vai abraçar um filho. Olha, irmãos, essa mulher, ela já tinha até perdido a expectativa de ter um filho, porque o seu marido já tinha idade.
dizendo que não quer ter um filho, ela sonhava em ter filho, mas ela já tinha até perdido a sua expectativa, que ela parou de sonhar. Parou de sonhar, parou de pensar nisso, isso não é para mim. Mas, quando ela parou de pensar no filho, Deus ainda estava pensando para ela. Você sabe que tem coisas na vida da gente que Deus nos faz, que Deus nos traz, que a gente já até se esqueceu que pediu para Deus. Tem coisa que acontece na vida da gente, que a gente ora, mas Deus não esquece. Deus continua sonhando os sonhos que você perdeu a capacidade de sonhar. E Ele traz à existência esse filho para ela. Traz à existência, e a história vai indo, o filho morre, depois chama o profeta vai lá, e de maneira milagrosa, o profeta vai ressuscitar aquela criança. As irmãs são conhecedoras da Bíblia, já sabem disso, dessa história. Mas acontece que o profeta chega para ela e diz assim para ela assim: mulher, vai vir fome sobre essa terra. Aconteceu esse milagre todo aí, mas eu queria te avisar uma coisa: Deus mandou te dizer, vai vir fome sobre essa terra. Sai, você e sua família, deixa tudo que vocês têm aqui e vai lá para a terra dos filisteus peregrinar. E depois de 7 anos vocês vão voltar. Olha que coisa interessante. No capítulo 8 está dizendo isso, né? E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te e vai-te, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome a essa terra, a qual também virá a essa terra, por 7 anos. Agora imagina você, uma mulher com a vida bem estruturada, uma mulher rica, uma mulher de posses, uma mulher que tinha fazenda, uma mulher que tinha plantação. Agora o profeta chega para ela e fala: deixa tudo isso, deixa essa estrutura, tudo que você tem, deixa essa casa que você tem e sai, porque vai vir uma luta nesse lugar. Você sai, não é mais para você ficar aqui. Agora ela vai, ela e a sua família. Sunem significa terra de descanso. Agora uma mulher tão boa, uma mulher que fazia tantas boas ações, uma mulher tão crente, uma mulher que ajudava tanto na obra, agora ela vai passar uma situação na vida a qual ela nunca pensou em passar. Ela vai ter que sair, deixar sua casa, deixar tudo quanto tinha e ir para uma terra. Eu imagino que essa mulher lá nessa terra, ela precisou de ser ajudada. Essa mulher lá nessa terra, ela deve ter precisado de coisas que nunca havia feito falta lá na casa dela. No primeiro ano, eu penso que foi muito difícil. Olha como é importante você obedecer o Senhor. Foi difícil, mas Deus falou. Se Deus falou, temos que fazer. Porque coisa boa é termos a certeza que estamos na direção de Deus. E a direção de Deus nem sempre é a mais fácil. Às vezes Deus nos manda ir por um caminho mais difícil. É porque Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. Ela vai. Eu acredito que no primeiro ano ela sentiu saudade de casa. Mas Deus não falou 1 ano, Deus falou 7. No segundo ano ela sentiu saudade de casa. Sabe, eu fui para o Japão com 21 anos de idade. No primeiro ano foi muito difícil, eu chorava muito, porque eu tinha saudade de casa, eu tinha saudade da mãe, eu tinha saudade dos irmãos, eu tinha saudade da igreja, eu tinha saudade de tudo, tinha saudade da comida, tinha saudade de ouvir as pessoas falando português. Chorava muito no primeiro ano, no segundo ano chorei, no terceiro ano chorei. Demorou para eu me acostumar a ficar, e assim passamos 12 anos. Mas essa mulher, ela deixou tudo quanto ela tinha, e ela foi peregrinar nessa terra. Muito difícil. Acredito que ela passou por situações muito difíceis. Agora, cumpre-se 7 anos na vida dela. E quando vai chegando 7 anos, não são 6 anos e 9 meses, são 7 anos, ela resolve voltar. Ela vai voltar e agora ela precisa voltar para a sua terra, ela precisa voltar
a sua fazenda, a sua plantação. Outras pessoas também tomaram a sua empresa, a sua terra, a sua plantação. Mas ela vai voltar. Por quê? O profeta falou 7 anos. E com 7 anos ela vai voltar. E quando ela volta, ela vai lá conversar com ele. Agora, eu estava falando para você sobre o sincronismo de Deus. Quando ela está caminhando para voltar, está se dirigindo para entrar lá no palácio, para falar para o rei: olha, rei, eu queria as minhas terras, eu cheguei lá nas minhas terras, tem outra pessoa morando na minha terra, e eu sou aquela mulher que era dona desse lugar aqui. Agora eu queria ver o que o senhor pode fazer para mim. E ela chegou. Mas enquanto ela está indo no caminho, o rei está tão cansado dos seus afazeres, dos seus negócios. E quem é que estava no palácio naquele dia? Um jovem chamado Geazi estava no palácio. Olha aí como é que Deus é. E o rei, ele está cansado dos seus afazeres, e ele então quer ouvir algumas histórias. E ele chama Geazi e diz assim: Geazi, vem aqui, conta para mim alguns dos milagres que Eliseu fizera enquanto você atendia a ele. O que você presenciou? O que você viu? Eliseu começa, Geazi, ele começa então a contar a história da mulher sunamita. E ele começa a dizer: olha, rei, aqui nessa cidade morava uma mulher. Essa mulher, ela ficou conhecida como sunamita. A gente não sabe o nome dela, mas uma mulher muito bondosa. Ela fez muitas boas ações. Essa mulher, ela atendeu e Deus fez um milagre. Mas aí o filho dela morreu. Ah, é? E aonde está essa mulher? E a mulher, ela vai voltar para buscar sua terra. Olha, a mulher está indo no caminho que Deus mandou, mas a fama dela chegou na frente. Ô, querido, melhor marqueteiro que existe no mundo se chama Espírito Santo de Deus. Ele é quem faz a nossa propaganda. É Ele quem leva a nossa fama. A fama chega primeiro. Quando você chegar lá, alguém já falou de você. Coisa boa é fazer aquilo que Deus mandou fazer. Essa mulher saiu da sua terra de descanso. Quem sabe ela estava lá naquele lugar, cantando aquele hino. Tinha noite que ela dizia assim: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Quem sabe ela não podia, não tinha lá um pomar, ela tinha que ficar num lugar simples, e ela ia para suas festas, não tinha tudo quanto ela estava acostumada a ter. Quem sabe ela chegava lá e ela cantava assim: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira linda, todavia me alegrarei. Porque foi Deus que falou, Deus garante. Oh, glória! Mas ela vai voltando e ela vai chegando. E Geazi está lá empolgado, contando a história. O rei está lá empolgado, ouvindo essa história. E de repente o rei diz assim: mas aonde é que está essa mulher? Você sabe se ela ainda vive? Aonde que ela mora? E Geazi vai dizer assim: olha lá, é aquela mulher que vem entrando ali. É aquela que eu estou falando. Olha, irmãos, como que Deus trabalha no sincronismo perfeito. As coisas de Deus não precisam ter jeitinho, não. As coisas de Deus não precisam ter, sabe, ter muita coisinha, não. É confiar no Senhor, fazer a vontade dele e pronto. Deixa que o resto ele se encaminha. Santiago resolveu. Eu fui pregar lá no Japão em 2009. E tinha um trabalho lá no Peru. O pastor Antônio estava assessorando o trabalho lá no Peru. E ele queria ir lá conhecer o pastor. E ele disse para mim assim: fica aqui, tomando conta da igreja, junto com a pastora Sandra, enquanto eu vou ao Peru. Tudo bem, ficamos lá. Agora, o pastor Antônio Baniaco saiu e foi para o Peru conhecer o pastor. Outro dia eu estava pregando lá no Rio de Janeiro,
chegar lá. Tem dinheiro? Tem projeto? Não tem, mas tem fé. O que eu vou fazer quando chegar lá? Olha o sincronismo de Deus. Pastor Antônio Paniagua chega lá, vai pegar um táxi, chama o táxi. O táxi não para. Chama o segundo táxi, não para. Chama o terceiro, não para. Escuta, fica triste não quando as coisas não der certo, viu? Quando Deus mudar o seu itinerário, viu? Entendeu? Porque Deus sabe o que Ele tem para você. Chamou o táxi, não parou, fingindo que não viu ele. As coisas não estavam dando certo, mas de repente, o pastor foi lá, deu a volta, voltou e chegou, pastor. E ele está indo lá visitar o pastor, o pastor que era parceiro da MVM, com muita fé na mala, com muita fé na mala, com muita fé. Olha o sincronismo de Deus. Começa a conversar com o taxista. O que você está fazendo aqui? Aí o pastor Paniagua disse: senhora, eu vim aqui para conhecer a nossa igreja, em tal lugar. Não, mas lá é um lugar muito perigoso. Não, mas é lá mesmo. Nós temos um trabalho lá, assim, assim, assim. Ele falou assim: pois é, de repente, aquele taxista começa a conversar com outra pessoa pelo telefone e tal. Resumindo, um caminhão que era para fazer uma entrega de uns 20 mil litros de leite em tal lugar. Aquele lugar não poderia receber, e esse leite iria se estragar. E o pastor Antônio Paniagua dentro do táxi, aonde o taxista está tratando esse com o irmão da igreja, que era o caminhoneiro. Aí falou: irmão, pera um pouquinho, eu sei para quem que é esse caminhão de leite. Eu sei para quem que é. Esse caminhão de leite é para mim. Ô irmão, você acredita no sincronismo perfeito das coisas de Deus? Eu disse assim: não, mas você precisa de uma logística, porque se você chegar lá com um caminhão de leite, as pessoas vão atacar. Não pode ser dessa maneira. Eu disse assim: vá, vamos conversar com o pastor e nós vamos até a escola. Eu tenho uma escola, eu tenho um diretor, eu tenho um delegado e eu tenho polícia para ficar lá. Glória! Pegou o pastor, foi na escola, pediu ajuda da escola. Foi na delegacia, pediu ajuda da delegacia. Pediu para os irmãos fazerem a propaganda. Irmãos, com um dia que ele chegou lá, fez uma cruzada, não sei para quantas pessoas, deu leite para todo mundo. E mais do que o leite, centenas de almas aceitaram a Jesus, porque antes de receber o leite, tiveram que ouvir um pregador que veio do Japão. O dinheiro não, o fé na mala. É o sincronismo das coisas de Deus. É o milagre das coisas de Deus. Glória! Aleluia! Essa mulher, ela sai da sua terra de descanso, agora ela vai voltar, mas Senhor, como que vai ser? Mas vai ser no sincronismo perfeito, porque a fama dela já foi na hora, já foi na frente. Aleluia! É essa mulher que está entrando aí. Ah, é a senhora? Sim, sou eu. Pois não, que eu posso servir rei. Eu sou aquela mulher que deixei minha terra porque o profeta disse para eu deixar. Agora, a minha terra está ocupada. Peraí, está ocupada? Chama lá os meus guardas. Venham cá, meus servos. Venham cá, meus guardas. Está vendo essa mulher aqui? Ela é dona daquelas terras assim, daquela empresa assim, daquela fazenda assim. Ela está por 7 anos fora dessa terra. Ela foi chamada para sair do lugar de descanso. Mas agora Deus mandou voltar para o lugar de descanso. E a terra é dela. Aleluia. Tira quem está lá. Manda sair. E tem outra coisa. Tudo que essa terra produziu em 7 anos, e os lucros devem ser calculados e entregues para ela. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Você pode poder bater palma para Jesus? Ninguém nunca perde de andar em linha com Deus. Entendeu? Você não está perdendo nada de fazer aquilo
disse: irmão, o que o senhor está precisando? O que a gente pode ajudar? Ele disse: pastora, eu preciso marcar uma fisioterapia para começar então me movimentar. Mas só que eu dependo do carro, né, de combustível. Meu filho pode vir aqui dirigir, mas eu também tenho que marcar, não sei aonde e tal. E eu voltei, saí da casa daquele irmão, pensando no problema dele, na dificuldade dele, porque a gente que é pastor de igreja, irmãos, a gente ama os irmãos, a gente quer cuidar e tem aquele interesse, né? Se um sofre, a gente sofre junto. E eu voltei pensando na irmã Rosa, tadinha da irmã Rosa, pensando no irmão Jeremias, precisava dessa ajuda. Aí eu, na minha cabeça, humana que sou, né, pensei: vou fazer o seguinte, vou fazer uma escala entre os irmãos. Vou pegar os irmãos que tem carro e falar: irmão, vocês querem fazer aqui uma escala aqui? Tal dia fulano leva, tal dia ciclano leva, tal dia não vai ficar pesado para ninguém. E aí, se alguém precisar de combustível, a gente não oferta e ajuda para levar o irmão lá no lugar do SUS, fazer fisioterapia e tudo. E eu estou lá na igreja pensando sobre isso, orando sobre isso. De repente chega uma nova convertida. Uma nova convertida que chegou lá cometida de câncer. E Jesus a curou. Ela foi desenganada do câncer. E o médico disse que ela não podia ter filhos. E que ela estava assim, com pouco tempo de vida. E ela queria ser batizada rapidamente, porque ela poderia morrer a qualquer tempo. E eu tive até que pedir para o pastor abrir lá o batistério para batizar ela, só ela, num dia, porque ela estava desesperada com Jesus. Nós batizamos ela. Você sabe o que aconteceu? Ela morreu não, viu? Jesus curou, casou, teve filho. Mas nessa oportunidade ela era uma nova convertida. Eu estava conhecendo ela naquele tempo e acabara de ser batizada. E sabe aquele novo convertido que quer chegar primeiro na igreja? Pois é, a Roberta chegou primeiro na igreja naquele dia. E ela disse para mim: pastora, a senhora parece estar um pouco preocupada, está com algum problema, posso ajudar? Eu disse: irmã, na verdade estou preocupada com o Jeremias, né? Estou com esse problema para resolver, ele precisa de uma fisioterapia. E assim, contei toda a tramitação para ela. Ela disse: pastora, você sabe qual é a minha profissão? Eu disse: não, irmã. Ela disse: eu sou fisioterapeuta. Eu sou fisioterapeuta e eu preciso fazer alguma coisa para esse Jesus que fez tudo por mim. Pastora, não liga não, eu vou com o meu carro lá, eu faço a fisioterapia lá. Eu disse: vai custar quanto? Ela disse: nada, Jesus já pagou a conta. Por isso que eu digo e repito sempre: coisa boa é ser crente, coisa boa é servir ao Senhor. Maravilha! Aleluia! Porque Deus não deixa de milagre. Quer ver outra coisa? Lá no Japão, eu, para assessorar a igreja, não quis trabalhar nas fábricas. Então eu peguei algumas crianças para cuidar em casa. Crianças que a mãe ia trabalhar, peguei umas 4 crianças e fiquei cuidando em casa junto com a Mayumi, que era uma criança de 3, 4 anos de idade na época. Então eu cuidava daquelas crianças e mais Mayumi. Mas eu explicava para os pais: olha, nós somos crentes, viu? Vou ensinar seus filhos a orar. Então, aqui não pode falar palavrão. Se você quiser deixar seu filho aqui, pode deixar. Mas aqui, o costume que a gente tem, vou ensinar para o seu filho. Vou ensinar eles a orar. Não tem problema não. Os pais aceitaram. E todo dia a gente orava. E eu queria ensinar para eles o valor da provisão de Deus. E aí chegava o fim do mês, irmãos, eu abria a minha geladeira, estava vazia, né? Abria a geladeira e dizia: olha aqui, ó, geladeira da tia, ó, tá vazia. Vamos orar, porque Deus vai encher essa geladeira aqui de coisa. Aleluia! Aí as criancinhas, 3, 4, 5, 6 anos de idade orando lá: Senhor, abençoa a geladeira da tia.
Bíblias lá, né? No lá, uma mulher de Deus. Nós ganhamos o Bruno para Jesus e o Bruno ganhou os pais para Jesus. Glória a Deus. O Bruno era muito gordinho, gente. Gostava muito de bolacha. Menino que comia bolacha. Aí eu resolvi, irmã Cristiane, falar assim para ele assim: filho, acabou a bolacha, vamos orar para Deus dar bolacha para nós, porque a tia não tem dinheiro para comprar tudo isso de bolacha. E aí eu chamei as crianças brasileiras que moravam no Japão para a gente orar para Deus mandar o quê? Bolacha. Aí eu falei, agora nós vamos falar por nome as bolachas, tá? Mas aí, irmãos, como no Japão, cada criança era brasileira, falou o nome de bolacha brasileira. Eu falei, meu Deus, vai ficar caro esse negócio agora. Vamos lá, Bruno, qual é a bolacha? Oh, Deus, abençoa, manda bastante cream cracker. E o outro queria Mabel, o outro queria Tostine. E foram falando, falei, Jesus amado, né? Vai ouvindo, Senhor, vai ouvindo. Glória! Irmãos, Deus é lindo. Deus trabalha com sincronismo perfeito na vida da gente, Cristiano. Entreguei as crianças, fizemos essa oração, foi para a igreja. Chega lá na igreja, tinha uma dispensa assim que a gente guardava os instrumentos e as coisas que não se usavam muito. Cheguei lá, estava tudo aquilo do lado de fora. Eu disse, pastor, o que está acontecendo? Ele falou, irmã Deise, sabe o que aconteceu? Os produtos, o mercado aqui, importador de produtos brasileiros, ele recebeu uma carga nova de bolacha. E ele não tem onde colocar o estoque de bolacha. Vai estragar. Então ele mandou para nós caixas e caixas de bolacha. Mabel, Tostine, tudo que você pensar de bolacha brasileira. Irmãos, encheu uma dispensa de bolacha brasileira. Aleluia. Pensa exagerado, né? Vamos mandar pensa de cachoeira. Aí, irmãos, todo mundo levou bolacha para casa. Nos nossos cultos era bolacha para todo mundo. 6 meses comendo bolacha. E as crianças levando bolacha para casa. E eles dizendo, foi Deus que mandou, viu? Foi Deus que mandou. Nós oramos e Deus mandou. Nós oramos e Deus mandou. Esse é o nosso Deus. É o Deus que trabalha em sincronia. Eu começo a orar por bolacha. Deus manda o carregamento chegar mais cedo. A pessoa não tem o que fazer. Vai se lembrar como? Quem soprou? O Espírito Santo soprou lá no ouvido dele. Olha a igreja dos brasileiros, que é que quer. É assim que é Deus. É assim que é Deus. Porque eu contar uma história da Sunamita é coisa muito linda falar do sincronismo de Deus na vida dela. Mas Deus não é só Deus do passado. As histórias da Bíblia, elas também vão refletir no nosso presente e no nosso futuro. É na hora certa, no momento correto. Assim, amados, é que Deus faz. Deus é um Deus que trabalha em sincronia. As coisas de Deus são perfeitas. Mas coisa boa é estar na direção de Deus. Porque Deus vai chamar no tempo de milagre. Volta aqui, Maíra, minha filha. Vamos louvar o Senhor. Deus tirou aquela mulher da terra de descanso e mandou ela peregrinar por 7 anos. Foram 7 anos de luta, 7 anos de prova. Mas sabe o que eu fico feliz? Que eu já aprendi com o Senhor, pastor Christopher. Aprendi com o nosso Senhor. Que a luta, ela tem um tempo, ela vem e passa. Mas a bênção, ela é permanente. Toda luta deve passar. Toda luta vai passar. E Deus vai nos restituir aquilo que nós pensamos que nós perdemos. Quem sabe aquela mulher no tempo da sua peregrinação, será que ela não pensou, Senhor, será que eu não fiz errado? Não. Agora está aqui meu filho sofrendo. Agora está aqui e a gente com essa dificuldade. Será que
que ela não parou para pensar, mas o Espírito Santo falou, não, fica na palavra, fica na fé. Coisa boa é estar na presença do Senhor. Quando fez 7 anos, ela voltou. E Deus me restituiu. Glória. Vai, me canta aquele que a Figueira me falou primeiro, vai. Tão legal, não é, irmão? Ainda que a Figueira não floresça, porque é assim. Essa menina foi desenganada do médico. Mais uma de sincronismo de Deus, tá? Eu gosto do sincronismo de Deus. Porque Deus faz tudo certo na hora certa. Maílme foi desenganada. 1 ano de idade, pneumonia fortíssima, febre. Eu tive um problema na minha documentação lá no Japão. Não tinha direito a seguro. Não tinha dinheiro para internar ela. Mas o médico disse para mim assim, ó, se não internar vai morrer. Sabe a criança quando está com febre, com pneumonia, não consegue respirar direito? Maílme gemia. Peguei ela no braço, ela gemia assim, queimando de febre. Eu na frente do hospital. Peguei essa menina, levantei ela assim, disse assim, Jesus, o Senhor mandou eu ficar aqui nessa obra. O Senhor não deixou eu voltar para casa quando eu queria voltar, Senhor. Eu estou aqui auxiliando em tudo que eu posso, Senhor. Eu ajudo os irmãos, eu translado eles, eu faço tradução, eu levo no hospital. Eu estou assessorando aqui em tudo que eu posso, porque o Senhor mandou eu ficar aqui na obra. Mas eu não posso internar minha filha, o médico falou que ela vai morrer, Senhor. Levantei minha filha e disse assim, Senhor, a filha não é minha, é sua. Abre a porta de um milagre para mim. Na hora, terminei de orar, pensei para quem que vou ligar. Liguei para uma missionária, amiga minha, que tinha um filho na mesma idade e que havia passado pelo mesmo problema. Eu disse, Alice, estou aqui na frente do hospital, a Maílme está muito ruim e o médico disse que ela vai morrer. E eu queria saber, já que o teu filho teve esse problema, o que eu devo fazer, Alice? Ela disse, Deise, eu tenho meu filho, ele tinha seguro, eu internei ele, e ele ficou lá internado, e ele sarou, né? Ficou lá 20 dias, e ele sarou. Mas antes dele sarar, antes de eu internar ele, que era o meu último recurso, foi meu último recurso, eu liguei para minha prima, que é pediatra lá no Brasil, lá em São Paulo. Eu disse para ela como ele estava. Ela me mandou todos os remédios para o tratamento dele, me mandou a receita, me disse como que ia fazer, e eu trabalhei como enfermeira, eu sei como fazer, sabe? Meu filho passou pelo hospital, mas os remédios chegaram essa semana deles. Faz o seguinte, traz a sua filha aqui. Aleluia. E deixa ela 15 dias comigo. Você faria isso, irmão? Você pegaria uma criança que não está nem respirando, queimando de febre, e diria assim, deixa essa menina comigo. Mas no sincronismo perfeito de Deus, o remédio chegou na hora certa. Ele me pegou na pessoa certa. E ela me pegou a minha filha, toda doentinha, toda fraquinha, toda desenganada, e me entregou a minha filha saudável depois de 15 dias. Depois da glória. Esse é o Deus que nós servimos. Está cuidando de todas as situações da nossa vida. Todas as situações da nossa vida, Maílme. De tudo. Existe um Deus, vamos lá, minha filha. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, uma expressão que seja a situação.
nessa noite. Essa oração que a Mayumi cantou aí. Senhor, em qualquer situação, de qualquer maneira, ainda que eu tenha que passar por várias situações adversas, todavia nada há de tirar a minha alegria de te servir. Senhor, aqui tem um povo que está te servindo, Senhor. Eu sei que algumas pessoas estão passando dificuldades, outros já estão na bênção, outros já têm testemunhos para contar, outros ainda, o Senhor ainda está escrevendo uma linda história na vida deles. Senhor, eu quero te pedir, fortalece as minhas irmãs, fortalece os meus irmãos, e nós possamos ter essa certeza que o teu milagre sempre vai chegar na hora certa e sempre vai ser uma história linda para nós. Mas me rendo eu, me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti. Toca-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toca-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Glória a Faz de novo mais uma vez em nossas vidas, Deus. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí, mas só você levantou. Mas eu achava essa bem, mas me rendo eu, me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti. Diga para ele mais uma vez: toca-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toca-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Sem tua presença, faz assim. Sem tua presença. Glória em Senhor. Amém, irmãos. Glória. Nós podem sentar-se. Eu quero agradecer por hoje. Amanhã eu vou estar falando sobre a obra missionária, contando o meu testemunho, como que nós chegamos até aqui de maneira gloriosa, compartilhando com vocês. Mas hoje nós vamos para casa com essa palavra. Deus trabalha no sincronismo perfeito. Se preocupa não. Não se preocupa porque tem alguém contando a tua história por aí. Quando você chegar lá, já vai estar pronto, né?